Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na Lei 10.826 de 2003. É o nosso conhecido Estatuto do Desarmamento. Temos bastante material aqui detalhando essa legislação, que é bem complexa, né? A nossa missão hoje é destrinchar isso. Quem pode ter uma arma no Brasil? Como? E se não seguir a lei, quais são as responsabilidades, os crimes? Vamos entender isso bem. Exatamente. A ideia é desmembrar os pontos-chave mesmo. Registro, posse, porte, quais as diferenças, o que pode, o que não pode, e as categorias de armas também, né? Uso permitido, restrito. É importante deixar claro que a lei estabelece os requisitos, as permissões e, claro, as proibições. É um sistema com muitas camadas. Perfeito. Então vamos lá, organizar as ideias. Para começar, a lei já faz uma separação importante, né? Logo de cara. Sim. Ela distingue a arma de fogo propriamente dita daquelas coisas que podem ser usadas como arma, tipo uma faca ou uma ferramenta. As chamadas armas impróprias. Mas o foco da lei são as de fogo mesmo. E aí entra uma peça central que você mencionou, o SINARME. Isso, o Sistema Nacional de Armas. Ele é vinculado à Polícia Federal, tá? É o coração do controle das armas em mãos de civis. E o que exatamente ele faz? Bom, ele cadastra as armas de uso permitido, emite os certificados de registro, as autorizações de porte, que são excepcionais, também registra transferências de propriedade, extravios, roubos, furtos, até os armeiros e comerciantes de armas precisam estar cadastrados lá. É um controle bem amplo. Entendi. Mas você falou uso permitido. E as outras? Boa pergunta. É crucial notar que as armas das Forças Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, por exemplo, têm um registro próprio separado. E as armas de uso restrito, aquelas com calibres mais potentes ou características específicas definidas pelo Comando do Exército, são registradas e controladas pelo Exército através de outro sistema, o SIGMA. Então, basicamente, tem o SINARME, para uso permitido civil, e o SIGMA para o resto, incluindo colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. E ainda tem a categoria de uso proibido, que são armas com características ainda mais restritas. Certo, ficou clara essa divisão de controle. Agora, focando no cidadão comum que quer adquirir uma arma de uso permitido. Pelo que eu li, não é nada simples. Não mesmo. A lei é bem exigente. Primeiro, a pessoa precisa declarar a tal da efetiva necessidade. Tem que justificar por que precisa da arma. E como se prova isso? É subjetivo. É um ponto delicado e muitas vezes subjetivo na análise da autoridade, sim. Além disso, precisa comprovar idoneidade. Idoneidade significa? Significa não ter antecedentes criminais, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Basicamente, ter ficha limpa. E mais, tem que ter ocupação lícita e residência certa. Comprovar que trabalha e mora em algum lugar. Ok. Necessidade, idoneidade, trabalho, casa. Que mais? Ainda tem a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para manusear arma de fogo. Isso é feito por testes específicos, aplicados por instrutores e psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Testes práticos e psicológicos. Idade. Idade mínima de 25 anos. Essa exigência dos 25 anos foi pensada para, digamos, garantir uma maturidade um pouco maior do que a maioridade civil comum, que é os 18. Faz sentido essa precaução extra. Agora, um ponto que sempre gera confusão. Ter o registro da arma não é a mesma coisa que poder sair com ela na rua, certo? Fundamental essa distinção. É talvez o ponto que mais causa equívoco. O registro, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, o CRAF, ele autoriza a posse. E posse significa? Posse significa manter a arma exclusivamente dentro da sua residência. Ou nas dependências da residência, tipo na garagem, no quintal murado, ou então no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. Só nesses locais. Então a arma fica guardada ali, não pode levar para o carro, para passear? De jeito nenhum. Isso seria porte. E o porte de arma de fogo é a autorização para andar com a arma fora desses locais que eu mencionei. E a regra geral do Estatuto é muito clara. O porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Proibido, essa é a regra.
Mas existem exceções, né? Você mencionou antes. Sim, existem exceções legais. A principal delas é o chamado porte funcional. Porte funcional. Quem se encaixa aí? São categorias profissionais que, pela natureza do trabalho, têm a necessidade de andar armadas presumida por lei. Estamos falando de integrantes das Forças Armadas, policiais em geral, federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais, bombeiros militares, agentes da ABIN e do GSI. Para essas categorias, o porte geralmente vale para as armas da corporação ou até para armas particulares registradas em serviço ou fora dele e em todo o Brasil. A necessidade é inerente à função. Entendi. Esses têm um porte mais amplo pela função de risco ou segurança. E além desses? Existem outras categorias que podem ter o porte, mas geralmente com mais restrições. Por exemplo, guardas municipais. O porte para eles costuma ser restrito ao município de atuação e depende de comprovarem requisitos técnicos, psicológicos e muitas vezes só em serviço. Não é automático como nas polícias. Também entram aí auditores da Receita Federal, auditores fiscais do trabalho, analistas tributários, agentes e guardas prisionais, onde não há polícia penal ainda, pessoal de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Mas para esses, geralmente o porte é vinculado ao exercício da função, precisam renovar testes, comprovar necessidade individual, não é tão direto. É uma lista considerável, mas com níveis diferentes de autorização e requisitos. Interessante essa gradação. E tem aquele caso bem particular do caçador de subsistência, né? Lá na zona rural. Sim, uma exceção bem específica mesmo. Precisa ser maior de 25 anos, residir em área rural e o ponto crucial, tem que comprovar que depende do abate de animais, da caça, para prover a subsistência alimentar da família. Não é caça esportiva. Certo, necessidade alimentar comprovada. E que tipo de arma ele pode ter? A lei é muito específica aqui. Pode obter o porte, pela Polícia Federal, de uma arma de fogo de uso permitido. E tem que ser de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa, ou seja, cano não raiado, tipo espingarda, e calibre igual ou inferior a 16. Precisa apresentar documento de identificação, comprovante de residência rural e atestado de bons antecedentes. É bem restrito ao perfil e à necessidade básica. Ok, então a lei define bem quem pode ter, como pode ter, onde pode ter. Mas e quando as regras não são seguidas? Aí a gente entra na parte criminal do Estatuto. Exatamente. A lei não só regula, ela também tipifica vários crimes relacionados a armas de fogo, munições e acessórios. Podemos agrupar para facilitar. Vamos lá, qual o primeiro grupo? Primeiro, os crimes ligados à posse ou porte irregular de armas de uso permitido. O mais básico é o artigo 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Esse é o caso de ter a arma em casa sem o registro. Isso, ou ter a arma registrada, mas em desacordo com a lei. Por exemplo, se o registro estiver vencido e não for renovado. E atenção, se a pessoa tem essa arma permitida, mesmo que registrada no nome dela, mas está na casa de outra pessoa ou no trabalho onde ela não é a dona ou responsável legal, aí já não é mais posse irregular. Vira porte ilegal, que é mais grave. Ah, detalhe importante. A posse é estritamente no local autorizado no registro. Exato. E fale para arma, munição ou acessório de uso permitido. Depois tem o artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Esse é o de andar com a arma na rua sem autorização. Sim, mas é mais amplo. O artigo fala em portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com a lei. Cobre muitas ações. Nossa, cobre praticamente qualquer manuseio fora do permitido. Sim. Agora, um outro grupo de crimes envolve o mau uso ou a negligência. Temos o artigo 13, omissão de cautela. Omissão de cautela, como assim? É deixar de tomar as precauções necessárias para impedir que um menor de 18 anos ou uma pessoa com deficiência mental se apodere da arma de fogo que está sob sua posse ou guarda. É um crime culposo, ou seja, punido por negligência. Ah, entendi. Responsabilidade sobre quem pode ter acesso à arma guardada. Exatamente. E nesse mesmo artigo,
se equipara à conduta do responsável por empresa de segurança ou transporte de valores que não registra a ocorrência e não comunica à polícia a perda, furto, roubo ou extravio de arma, munição ou acessório nas primeiras 24 horas. Entendi. A negligência na guarda ou na comunicação de perda. E o disparo? Aí entra o artigo 15, disparo de arma de fogo. É crime disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Mas tem o detalhe. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se o disparo for, por exemplo, para matar alguém, aí a pessoa responde pelo homicídio e o disparo é absorvido. Certo, o disparo por si só, sem outra intenção criminosa associada. Isso. E agora vamos para as condutas consideradas mais graves pela lei, que estão no artigo 16. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ah, agora com as armas de uso restrito. A pena deve ser maior. Bem maior. E aqui, veja bem, a lei junta posse e porte. Qualquer daquelas condutas do artigo 14, possuir, portar, deter, transportar, etc., mas agora com arma, acessório ou munição de uso restrito, já configura esse crime mais grave. Não importa se estava em casa ou na rua. E o artigo 16 é um artigo longo, inclui várias outras condutas graves como crime equiparado, suprimir ou alterar o número de série da arma, modificar as características da arma para torná-la mais potente ou de uso restrito, possuir artefato explosivo ou incendiário sem autorização, vender ou entregar arma, munição ou explosivo a criança ou adolescente também entra aqui. E se a arma for de uso proibido, a pena é ainda maior do que a de uso restrito. Nossa, o artigo 16 concentra bastante coisa grave. Arma restrita, modificada, número raspado, explosivo, vender para menor, tudo com pena alta. Exatamente. E para fechar o quadro criminal principal, temos o artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, que pune quem vende, aluga, expõe à venda, etc., no exercício de atividade comercial e industrial, arma, munição ou acessórios sem autorização. E o artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo, que trata da importação ou exportação de arma, munição, acessório e tecnologia sem autorização da autoridade competente. Esse último, por ser internacional, geralmente é de competência da Justiça Federal. Uau! A lei realmente tenta cobrir todas as pontas, desde o cidadão comum até o comércio e o tráfico internacional. Cobre muito terreno mesmo. Sim. É uma legislação bem detalhada, com muitos procedimentos e também muitas tipificações penais. Então, para a gente amarrar as ideias, o Estatuto do Desarmamento é uma lei complexa que diferencia claramente a posse restrita ao local do porte, circulação, que é proibida como regra. Ela estabelece requisitos bem rigorosos para quem quer ter uma arma, mesmo de uso permitido, como idade, idoneidade, testes. E define uma série de crimes para quem desrespeita essas regras, com penas que aumentam conforme a gravidade da conduta e o tipo de arma envolvida, né? Permitida, restrita ou proibida. Exatamente. E não podemos esquecer dos sistemas de controle, o Sinarme e o Sigma, como ferramentas centrais para tentar manter esse universo sob vigilância. No fundo, a legislação busca esse equilíbrio, sempre muito tenso e complexo, entre eventuais direitos individuais e a necessidade de segurança coletiva. A aposta da lei é que controlar o acesso às armas é um caminho importante para reduzir a violência armada. Um equilíbrio delicado mesmo. Fica, então, a reflexão final, né? Com toda essa complexidade de regras, requisitos, categorias, crimes, como será que a aplicação e principalmente a fiscalização de tudo isso no dia a dia impactam a nossa sensação de segurança? É algo para a gente continuar observando e debatendo.